No inverno de 1987, uma parede desabou durante a restauração de um mosteiro abandonado numa região montanhosa do sul da Europa. Atrás das pedras havia uma cavidade estreita, fechada com tábuas escurecidas pela umidade. Dentro dela, os trabalhadores encontraram uma caixa de madeira envolvida em tecido grosso, como se alguém tivesse tentado protegê-la não apenas do tempo, mas também de quem pudesse procurá-la. A caixa continha um manuscrito pouco maior que uma mão aberta. As páginas eram feitas de pele muito fina, amarelada nas bordas e quase transparente em alguns pontos. A capa, revestida por couro escuro, não possuía título. Havia apenas um símbolo gravado no centro: 2 olhos fechados, voltados em direções opostas, unidos por uma linha que lembrava uma rachadura. Algumas páginas estavam manchadas por cera, outras tinham palavras raspadas com uma lâmina. 3 folhas haviam sido costuradas umas às outras com um fio vermelho já endurecido. E a última parecia completamente vazia. A primeira pessoa a abrir o manuscrito foi um restaurador local, chamado apenas de Elias nas anotações posteriores. A autenticidade de toda a história jamais foi comprovada, e o próprio mosteiro nunca foi identificado com precisão. O relato sobre a descoberta sobreviveu apenas em cópias incompletas, cartas sem assinatura e fragmentos de uma tradução realizada muitos anos depois. No início, Elias acreditou ter encontrado um antigo tratado religioso sobre o sono. As primeiras linhas falavam de silêncio, jejum e práticas usadas para recordar sonhos. Mas, ao virar uma página marcada por uma mancha circular, ele encontrou uma frase que não combinava com o restante do texto. Nem tudo o que dorme dentro de você nasceu dentro de você. Abaixo dessa frase, o autor dividia os sonhos em 2 categorias. Os primeiros eram chamados de nascidos. Surgiam da memória, do medo, do desejo, da culpa e das experiências do próprio sonhador. Podiam ser absurdos ou confusos, mas pertenciam à pessoa que dormia. Os outros eram chamados de recebidos. Segundo o manuscrito, esses sonhos chegavam de fora. Não entravam na mente como histórias completas. Aproximavam-se como emoções, imagens ou fragmentos sem forma. Para não serem rejeitados, utilizavam lembranças pessoais do sonhador, vestindo rostos conhecidos, reproduzindo casas familiares e transformando experiências alheias em cenas aparentemente íntimas. O sonho estrangeiro não parecia estrangeiro. Essa era sua principal característica. A primeira tradução foi realizada por 4 pessoas. Nenhuma delas conseguiu identificar com segurança o período em que o texto havia sido escrito. A linguagem parecia ter sido copiada e alterada ao longo de gerações. Algumas palavras pertenciam a tradições diferentes. Certas margens continham observações feitas por mãos posteriores. Por que tantas pessoas haviam corrigido o mesmo texto? Por que 3 páginas estavam costuradas? E por que alguém tentara apagar justamente os trechos que descreviam os sonhos recebidos? A tradução foi interrompida depois que 3 dos envolvidos começaram a relatar o mesmo lugar durante o sono. Era um corredor estreito, construído com pedras claras. Havia água escorrendo pela parede esquerda e uma porta baixa no final. Nenhum deles afirmava ter visto aquele lugar antes. Ainda assim, os 3 descreviam a mesma rachadura sobre a porta e o mesmo som, semelhante a unhas deslizando lentamente pela madeira. O manuscrito foi fechado. Pouco depois, desapareceu. Décadas mais tarde, folhas soltas e cópias parciais começaram a surgir em coleções particulares. Quando os fragmentos foram reunidos, revelou-se que o texto não descrevia apenas uma teoria sobre os sonhos. Ele descrevia 7 formas pelas quais uma experiência alheia poderia permanecer dentro de uma mente adormecida. Para o autor, dormir não significava fechar a consciência, significava enfraquecer suas fronteiras. Durante o dia, o nome, o corpo e a rotina mantinham cada lembrança em seu lugar. Durante o sono, porém, memória, imaginação e emoção se misturavam. Era nesse intervalo que algo sem dono poderia encontrar uma forma. A mente adormecida não era uma sala vazia, era uma porta sem guarda. Antes de apresentar os 7 sonhos, o manuscrito descrevia alguns sinais. Um sonho recebido parecia mais antigo que as outras lembranças, como se já existisse antes da pessoa que o sonhava. O lugar visto durante o sono possuía detalhes pequenos demais para terem sido inventados. O cheiro de uma parede úmida, a posição de uma árvore, o som de uma escada, a marca deixada por um móvel que já não estava ali.
A emoção também surgia antes da história. A pessoa acordava tomada por culpa, saudade ou tristeza, mas não conseguia explicar a origem daquele sentimento. Alguns sonhos retornavam durante anos sem mudar. As mesmas portas permaneciam fechadas. Os mesmos caminhos levavam ao mesmo ponto. As mesmas pessoas repetiam movimentos quase idênticos. O sinal mais delicado aparecia depois do despertar. Com o passar do tempo, o sonho deixava de ser recordado como sonho. Transformava-se numa lembrança sem data, colocada silenciosamente entre acontecimentos reais. Há sonhos que desaparecem ao acordar. Outros apenas mudam de nome. O primeiro dos 7 era chamado de A Rua Depois da Chuva. Ele começava sempre numa cidade desconhecida, logo após uma tempestade. As pedras do chão refletiam uma luz acinzentada. As janelas estavam fechadas e nenhum veículo passava. O sonhador surgia perto de uma fonte quebrada e sabia exatamente para onde deveria caminhar. Virava à esquerda junto a uma casa verde. Passava sob uma varanda coberta por plantas secas. Evitava uma escadaria porque conhecia, sem saber como, o portão escondido no beco seguinte. Nada parecia ameaçador. A sensação dominante era de retorno. Embora nunca tivesse visitado aquela cidade, o sonhador sentia que havia vivido ali. Sabia onde existia uma praça, onde o caminho se estreitava e onde o cheiro de pão costumava surgir pela manhã. Ao acordar, não sentia medo, sentia falta. O manuscrito afirmava que certos lugares sonhados podiam ser lembranças espaciais deixadas por outra consciência. Não uma recordação completa, mas o mapa emocional de alguém que percorreu aquelas ruas tantas vezes que o caminho permaneceu mesmo depois que o viajante desapareceu. Por isso, o sonhador desejava retornar, não para descobrir a cidade, mas para terminar alguma coisa nela. Durante anos, o sonho podia permanecer igual, até que, numa determinada noite, surgia uma pequena mudança. A porta que sempre estivera fechada aparecia aberta, e do outro lado havia alguém esperando. Sentir saudade de um lugar desconhecido talvez seja apenas imaginação. Mas por que a imaginação sentiria que está voltando para casa? O segundo sonho era conhecido como o visitante de inverno. Nele, uma pessoa morta aparecia em silêncio. Podia ser um pai, uma avó, um amigo ou alguém visto apenas poucas vezes. A cena começava de forma comum: uma cozinha antiga, um jardim, uma sala iluminada pelo fim da tarde. Mas a pessoa falecida não se comportava como uma lembrança. Ela surgia numa idade diferente. Evitava olhar diretamente para o sonhador. Às vezes parecia mais jovem do que em qualquer memória real. Em outras, apresentava marcas, roupas ou gestos que nunca possuíra em vida. Ela não vinha para confortar. Tentava conduzir o sonhador a outro lugar. Apontava para uma porta, uma estrada ou uma janela. Repetia uma frase curta cujo significado parecia absurdo. Em certas versões, dizia o nome de alguém desconhecido. Em outras, mencionava um acontecimento que só ocorreria muito tempo depois. O manuscrito fazia uma distinção entre o sonho criado pela saudade e o sonho que apenas utilizava o rosto de alguém morto. A saudade reproduzia hábitos conhecidos. O visitante, porém, cometia pequenos erros. Segurava objetos com a mão errada. Chamava o sonhador por um apelido inexistente. Conhecia coisas que aquela pessoa jamais poderia ter conhecido. A pergunta não era se os mortos retornavam durante o sono. A pergunta era mais desconfortável. Quem precisa de um rosto familiar para ser ouvido? O terceiro sonho recebia o nome de A Casa Atrás da Infância. O sonhador entrava numa residência que nunca vira, mas sabia imediatamente que aquele lugar era seu. Conhecia o quarto onde deveria dormir. Sabia qual degrau rangia, lembrava-se de uma caixa escondida sob o assoalho e de alguém que costumava esperar na cozinha, embora nunca conseguisse ver seu rosto. Existia também uma porta que não deveria ser aberta. Ninguém explicava essa proibição. Ela já fazia parte da casa, assim como o medo fazia parte do sonhador. A residência podia ser grande ou pequena, luxuosa ou quase vazia. O que se repetia era a intimidade. O sonhador não explorava o ambiente, ele retornava a ele. O manuscrito descrevia essas casas como memórias sem proprietário, lugares onde muitas vidas teriam deixado emoções acumuladas, até que a casa passasse a existir também fora de suas paredes. Nas anotações ligadas à lenda, havia relatos de pessoas diferentes que desenharam a mesma residência.
Todas afirmavam que ela lhes parecia familiar. Cada uma acreditava ter passado parte da infância ali. Os desenhos mostravam a mesma escada curva, a mesma janela estreita e a mesma porta escura no andar inferior. O detalhe mais estranho não era a semelhança entre as casas. Era o objeto escondido sob o assoalho. Todos o procuravam. Nenhum deles sabia o que era. Certos lugares não guardam apenas quem viveu neles. Às vezes, parecem procurar alguém novo para se lembrar. Se relatos sobre manuscritos esquecidos e conhecimentos que sobreviveram nas sombras despertam sua curiosidade, inscreva-se no arquivo oculto. Ainda existem páginas que talvez nunca devessem ter sido reunidas. O quarto sonho era chamado de A Queda do Nome. Começava como tantos outros sonhos. O corpo perdia o apoio, o chão desaparecia e o sonhador caía. Não havia montanhas, edifícios ou precipícios. Apenas uma escuridão atravessada por imagens rápidas. Um rosto, uma porta, uma tarde distante, uma voz pronunciando um nome. O manuscrito dizia que, em certas quedas, a pessoa não estava despencando no espaço. Estava caindo para fora de uma memória. Ao acordar, sentia que algo havia ficado para trás. Podia esquecer o rosto de um antigo professor, o nome de uma rua, uma promessa feita na infância ou a verdadeira razão de uma tristeza que carregava havia anos. A perda era pequena demais para ser percebida imediatamente. Quando o sonho retornava, levava outro detalhe. O sonhador acreditava ter despertado antes de atingir o fundo. O texto apresentava uma possibilidade diferente. Talvez o fim da queda sempre fosse alcançado. Talvez o impacto fosse justamente o instante em que a lembrança desaparecia. Como perceber a ausência de algo que já não pode ser recordado? A perda perfeita não deixa vazio. Ela apaga também a forma do que faltava. O quinto sonho chamava-se O Caminho que Persegue. Nele, o sonhador fugia de uma presença que nunca conseguia ver por completo. Às vezes, ouvia passos atrás de si. Em outras noites, percebia uma sombra atravessando janelas. Podia ser uma respiração, um veículo distante ou uma voz chamando seu nome de algum ponto invisível. A presença mudava, mas a perseguição seguia sempre a mesma lógica. O sonhador corria por ruas, florestas, corredores ou terrenos vazios. Quando tentava mudar de direção, o cenário se reorganizava. Uma ponte desabava, uma porta se fechava. Uma parede surgia onde antes havia uma passagem. Tudo o empurrava para um destino específico. Foi assim que os tradutores compreenderam uma das passagens raspadas do manuscrito. A presença não tentava alcançar o sonhador, tentava conduzi-lo. Segundo o texto, certas perseguições eram construídas para impedir que a pessoa acordasse antes de chegar ao ponto desejado. O medo mantinha o corpo em movimento. A ameaça criava direção. No final do caminho, quase sempre havia um lugar silencioso, uma estação vazia, uma casa isolada, uma sala subterrânea ou uma porta baixa coberta por marcas. A maioria acordava antes de entrar. Alguns conseguiam abrir a porta. Esses raramente descreviam o que havia do outro lado. Diziam apenas que durante alguns segundos após despertar, ouviam passos dentro do próprio quarto. Talvez nem tudo o que persegue queira capturar. Algumas coisas apenas precisam que você chegue ao lugar certo. O sexto sonho era o mais longo. O manuscrito o chamava de Os Anos de Outra Pessoa. O sonhador não assistia à vida de alguém. Ele vivia essa vida. Possuía outro nome, outro corpo e outra família. Conhecia ruas que nunca visitara. Lembrava-se de aniversários, discussões, viagens e manhãs comuns. Amava pessoas que não existiam em sua realidade e temia acontecimentos que jamais haviam ocorrido consigo. Dentro do sonho, nada parecia estranho. Ele podia viver semanas, décadas ou uma existência inteira. Via filhos crescerem, perdia amigos, mudava de casa, envelhecia, guardava ressentimentos, fazia promessas, criava lembranças tão completas que nenhuma delas parecia inventada. A estranheza começava somente ao acordar. Durante alguns segundos, o sonhador não reconhecia o teto do próprio quarto. Seu verdadeiro nome parecia falso. A vida real surgia como uma história contada por outra pessoa. Depois, as memórias emprestadas desapareciam rapidamente. Restavam apenas fragmentos: um cheiro, uma canção, um rosto e uma dor semelhante ao luto. A pessoa podia passar o dia sentindo falta de uma família que nunca existiu.
O manuscrito não afirmava que essas experiências fossem vidas passadas ou visões do futuro. Sua hipótese era ainda mais inquietante. Talvez dois indivíduos adormecidos em lugares distantes pudessem tocar a mesma lembrança. Talvez, por algumas horas, uma mente continuasse vivendo dentro do sonho de outra. Nesse caso, em algum lugar, outra pessoa também poderia despertar carregando um fragmento de sua vida. Há manhãs em que não acordamos de um sonho, acordamos de alguém. O sétimo não possuía um nome no texto original. O espaço onde o título deveria estar havia sido raspado. Uma mão posterior escreveu na margem apenas duas palavras: a lembrança hospedeira. Esse sonho não mostrava cidades impossíveis, pessoas mortas ou outras vidas. Ele mostrava uma cena comum, uma conversa durante uma viagem, um encontro numa tarde de verão, uma despedida numa estação, uma promessa feita a alguém, uma discussão familiar, um acidente, uma pessoa que parecia ter participado da infância do sonhador. Ao despertar, a pessoa ainda sabia que havia sonhado. Esse reconhecimento, porém, não durava. Nos dias seguintes, a origem da lembrança começava a desaparecer. A imagem permanecia, a emoção permanecia, os detalhes tornavam-se ainda mais naturais. Pouco a pouco, o sonho deixava de ser recordado como sonho e passava a ocupar um lugar entre fatos reais. O sonhador podia sentir culpa por algo que nunca fizera. Podia evitar alguém por causa de uma conversa que jamais acontecera. Podia sentir saudade de uma pessoa inexistente ou mudar uma decisão importante com base numa promessa feita apenas durante o sono. O perigo estava na simplicidade. Os outros sonhos precisavam retornar para criar raízes. O sétimo precisava acontecer apenas uma vez. O manuscrito advertia que uma lembrança falsa não entrava numa mente vazia. Para permanecer, ela precisava de espaço. E para criar esse espaço, podia empurrar uma lembrança verdadeira para fora. A pessoa jamais percebia a troca, porque não conseguia procurar aquilo que havia esquecido. Recordava a nova cena com clareza e confiava na emoção associada a ela. Quanto mais repetia a história, mais real ela se tornava. Nossa identidade depende menos do que aconteceu do que daquilo que acreditamos ter acontecido. O autor descrevia homens que abandonaram lugares seguros por causa de uma recordação criada numa única noite. Falava de mulheres que passaram anos esperando alguém que talvez nunca tivesse existido. Mencionava famílias destruídas por palavras pronunciadas apenas em sonhos. Nada disso pode ser confirmado. Talvez fossem metáforas sobre a fragilidade da memória. Talvez o manuscrito tentasse explicar por que lembranças mudam cada vez que são revisitadas. Mas a última advertência permanecia. A recordação mais perigosa não é aquela que parece falsa. É aquela que substitui algo cuja ausência você já não consegue sentir. Depois dos 7 sonhos, o texto ensinava uma prática chamada o fio antes da manhã. Ao despertar, a pessoa deveria permanecer imóvel durante alguns instantes. Antes de procurar sentido, deveria recuperar a primeira imagem do sonho. Não a cena mais impressionante, mas a primeira. Depois, deveria identificar a emoção que surgira antes da história. Medo, saudade, vergonha, alívio ou culpa. Somente então poderia perguntar se o lugar existia em alguma lembrança real, se a pessoa vista possuía características conhecidas, se os caminhos obedeciam à lógica da própria experiência ou pareciam antigos demais, precisos demais, familiares demais. O sonho deveria ser escrito antes que a mente despertasse completamente. Segundo o manuscrito, o cérebro tentava transformar o sonho numa narrativa coerente assim que a pessoa abria os olhos. Ao explicar a experiência para si mesma, ela alterava detalhes, preenchia espaços e substituía elementos estranhos por referências conhecidas. A própria tentativa de compreender podia destruir as pistas. Se o sonho retornasse, as versões deveriam ser comparadas. Objetos que nunca mudavam precisavam ser marcados. Uma rachadura, uma árvore, uma frase, o número de janelas, a posição de uma porta. Os elementos estáveis eram chamados de âncoras. O restante podia pertencer ao sonhador. As âncoras talvez pertencessem ao sonho. Quando os fragmentos do manuscrito foram finalmente reunidos, os pesquisadores anônimos voltaram à última folha. Ela continuava vazia. Apenas uma mancha escura aparecia perto da borda, como se alguém tivesse pressionado a página com os dedos sujos de tinta. Elias,
O homem que supostamente abrira a caixa no mosteiro havia mencionado essa folha nas primeiras anotações. Segundo ele, a página não estava vazia quando o manuscrito foi encontrado. Havia uma frase, mas ela desaparecia sempre que o livro permanecia aberto por muito tempo. Anos depois, um restaurador aqueceu cuidadosamente a folha e a observou sob uma luz baixa. As marcas voltaram a surgir. Não estavam escritas sobre a superfície. Haviam sido pressionadas a partir da página anterior, como se o autor tivesse escrito a frase e depois arrancado a folha original. As palavras eram quase invisíveis. Ainda assim, puderam ser reconstruídas. Não tema o sonho que entra em sua mente. Tema a manhã em que ele acordar acreditando ser você. Depois disso, o manuscrito foi novamente dividido. Algumas páginas desapareceram, outras permaneceram em mãos desconhecidas. A caixa de madeira nunca foi encontrada. Restou apenas o símbolo dos dois olhos fechados, voltados para direções opostas. Talvez representasse duas pessoas sonhando ao mesmo tempo. Talvez mostrasse uma única mente tentando distinguir o que nasceu dentro dela daquilo que apenas encontrou abrigo ali. E talvez, quando você fechar os olhos esta noite, não visite um lugar criado pela imaginação. Talvez reconheça uma rua onde nunca esteve, uma casa que sente falta de você, ou alguém que use um rosto conhecido para conduzi-lo até uma porta. Quando acordar, a imagem começará a desaparecer, a emoção ficará, e você terá apenas alguns segundos para decidir se acabou de recordar um sonho ou se trouxe de volta uma lembrança que nunca foi sua.